Oi pessoal, tudo bem? O tema de hoje é planejamento familiar. É seríssimo, seríssimo. Você já parou para pensar nisso? Então, pessoal, esse é um tema que é pouquíssimo abordado entre as famílias, infelizmente, porque tem-se ainda a impressão errada, mas existe ainda, de que onde come dois, come três. E não é assim. Infelizmente não é assim. É claro que se acontecer alguma coisa, a gente dá uma apertadinha aqui, dá uma apertadinha ali, mas o ideal, o melhor, o mais confortável para todos da família é quando existe um planejamento familiar. Quando eu tive meu primeiro filho, não foi planejado. Não foi, não. E foi uma sucessão de probleminhas que eu tive até eu conseguir, né, colocar as coisas no eixo. Já o segundo e o terceiro filho foram planejados e é bem diferente. É muito diferente. Você sabe com que contar, você sabe o que você vai precisar, sabe? Você não precisa da ajuda, né, das pessoas, não precisa da ajuda no sentido de financeiro, né? Quando você planeja ter um filho, você planeja a sua vida, você planeja a sua família, essa criança chega, se já existem duas crianças, a renda familiar vai ter que ser dividida por 3. Então você sabe que X e X vai ser destinado aos filhinhos que já existem e Y vai ser ao bebê. Você consegue fazer esse planejamento. Então, por conta disso, a gente consegue saber, a gente consegue ver que a gente pode dar uma melhor alimentação, a gente pode dar uma melhor educação, a gente pode dar uma melhor saúde, sem contar com as coisinhas do dia a dia, né? E planejamento familiar também vem na parte que dá atenção mesmo que a gente dá para os filhos, porque antigamente as mulheres tinham um filho atrás do outro, né? Um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. Dizem que a mulher não foi feita para menstruar, a mulher foi feita para engravidar, para estar grávida, para estar sempre grávida, né? Bom, mas hoje em dia não é assim. Antigamente as mulheres não trabalhavam fora, né? Elas ficavam em casa, tinham ajuda, tinham pessoas para ajudar, e os maridos bancavam a casa. Era completamente diferente da realidade de hoje, né? E com a violência, com o mundo do jeito que tá louco, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, agora as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Mas ainda não entraram nessa de pensar sobre o planejamento familiar, sabe? De você se organizar direitinho financeiramente para você casar, para você conseguir o seu imóvel, porque no Brasil é complicado esse negócio de viver de aluguel, né? É bem complicado no Brasil. E para você conseguir mobiliar toda a sua casa, para você conseguir ter infraestrutura, sabe? Para você não ficar precisando morar na casa de fulano nem beltrano, precisar da ajuda financeira de pai, mãe, tio, de ninguém. É claro que existem adversidades, né? Existem coisas que acontecem que são inerentes à nossa vontade. Mas se você conseguir fazer esse passo a passo bonitinho, o risco das coisas saírem bem complicadas é bem menor. Ele existe para todo mundo, mas é bem menor. E quando você consegue se planejar, você vive a sua vida, você vai por parte mesmo, sabe? Você vive o que você tem que viver na juventude, depois você casa, vive o que você tem que viver com o seu marido, com a sua esposa, e depois vem os filhos, sabe? Você consegue estudar, você consegue ter o seu trabalho, você consegue depois ter os filhos quando você já tem uma vida estabilizada financeiramente, psicologicamente, todos os entes possíveis, né? Emocionalmente, de todas as formas. E a gente falar que agora é a hora certa do casal ter um bebê
é também um pouco complicado de falar. Porque a hora certa, se a gente for esperar, realmente ela nunca vai chegar, né? Porque quando que a gente tá 100% bem? Quando que a gente tá 100% sem nenhum tipo de problema? Nunca. A gente sempre tem problema, sempre tem coisas que acontecem na vida da gente. Mas um casal que já tá planejado, que ele já tá estabilizado, já tem um empreguinho lá, já tem seu dinheirinho certinho, já sabe quanto ganha, já sabe quanto pode gastar, já sabe quanto que pode colocar para os filhos, né? Se ele pode investir na educação do filho, se ele pode investir nisso, se ele pode investir naquilo. É muito mais fácil. E quando você planeja ter um bebê e você tem esse bebê, depois que você tem um filho, é que você percebe o quanto que a gente gasta. Se você quer dar o melhor para o seu filho, infelizmente a gente gasta muito. A gente gasta muito na educação, porque no Brasil também é triste, mas é verdade. A educação pública não, infelizmente, não é de qualidade. E quando ela é de qualidade, a criança fica mais sem ter aula do que tendo. São tantas coisas que infelizmente acontecem no nosso país, e que eu tenho fé que isso vai mudar, mas ainda é dessa forma, que fazem a gente colocar os nossos filhos na escola particular. Mas é caro, custa caro. Se você tem 2, 3, 4, 5 filhos, de repente você não pode pagar para eles todos. Aí você faz o quê? Paga para 1, para 2? Não, você não paga para ninguém. Então você diminui as chances de um filho seu ou de todos os seus filhos terem uma boa educação, ter uma educação de qualidade. A gente não pode realmente generalizar, dizer que todas as escolas públicas são ruins. Não, a gente não pode fazer isso. E há profissionais bons, tanto na escola pública quanto na particular. Há profissionais bons e ruins em todas as áreas, né? Mas na grande maioria, né, realmente a escola particular é muito melhor do que a escola pública. Então, a gente tem sim que se planejar para ter tudo direitinho, sabe? Para não deixar a criança passar perrengue, para não deixar a criança passar necessidade, para não deixar a criança ficar dependendo da boa vontade alheia, porque se você não tem condições de manter uma criança, de comer para ela, de dar uma boa saúde, né? De levar ao médico, de comprar os remédios que ela precisa, de dar vacinas, que são super importantes. Se você não tem condições de vestir o seu filho, né, decentemente, eu não tô falando aqui de luxo, tá? Eu tô falando do básico, do mínimo que uma criança precisa, né? Se você não tem condições de dar uma boa alimentação para essa criança, você não pode ter outro filho. Porque se você já não tem para um, como você vai ter para 2? Aí esse um que já existe, a vida dele vai ficar mais difícil ainda do que já é antes de você ter outro filho. Então, a hora é da gente realmente pensar e planejar realmente. E uma coisa que eu penso bastante é que tudo é culpa da mulher. A mulher isso, a mulher aquilo, a mulher, tudo é culpa da mulher. Ou tudo fica nas costas da mulher. Isso não é correto, eu não acho isso correto. Mas se a gente pensar por um outro lado, infelizmente ou felizmente, não sei, é a gente que gera, é a gente que carrega a nossa barriga. É função do casal evitar a gravidez. Sim, é função do casal. Mas quem carrega, quem acaba ficando com o filho e com a maioria da responsabilidade é a mulher. É a mulher. Então ela tem que se precaver. Se ela não pode contar com parceiro, ela tem que se precaver para que isso não aconteça. Porque na maioria dos casos, o que acontece? Fulaninho engravidou do namorado, o namorado, deu linha, não fica, não quer ficar, aquilo não é pra ele não estava preparado, mas a gente tem que ficar preparada. A gente já nasceu preparada, porque a gente gera a criança. Aí a criança nasce, o fulaninho dá uma merreca como fala? O fulaninho dá uma merreca de pensão alimentícia e a mãe que se vire. Uma criança que recebe R$200 por mês, faz o que com esse dinheiro? Porque nem alimentar a criança o mês inteiro a mãe consegue com R$200.
Infelizmente. Eu sei que a realidade brasileira, a realidade do salário mínimo, esse tipo de coisa, é uma realidade muitas vezes cruel. Mas a gente tem que pensar. Porque se a gente não quer pra gente, a gente não pode querer pros nossos filhos. Existe tanta criança aí na rua, jogada, ou crianças trabalhando, crianças exercendo lugares que não são delas, sabe? Exercendo funções que não são delas. Crianças tendo que trabalhar para levar o sustento para casa, porque tem 4, 5, 6, 10, 15 irmãos. Isso é inadmissível no dia de hoje. Nos dias de hoje, a gente tem acesso às informações. Em qualquer lugar, em qualquer esquina, a gente tem acesso às informações. Salvo esses lugares lá do interior, que não tem nada, que não tem nem luz, nem nada. Realmente, essas pessoas não têm informação. Mas tem sim que haver um controle maior, tem sim que haver um planejamento familiar. Existe esse planejamento familiar e as mulheres precisam entender que ele deve ser feito. Isso também entra um pouco no assunto do controle da natalidade. Eu sou completamente contra aborto. Mas eu sou completamente a favor do controle da natalidade. Porque ao passo que você não pode tirar a vida de um bebê, porque se ele tá ali no segundo dia, no primeiro dia, ele já é uma vida. Você não pode tirar uma vida, essa vida não te pertence. Apesar dela estar dentro de você, ela não te pertence. Todas as vidas pertencem a Deus. Deus dá e Deus tira. A gente não pode fazer isso. Mas a gente pode evitar a gravidez. E existem N formas de se evitar uma gravidez. Como as pessoas dizem que é uma gravidez indesejada. É um assunto muito delicado, é um assunto muito sério. Muitas pessoas podem se sentir ofendidas quando você fala isso, que tem que ter o controle da natalidade, mas tem que ter o controle da natalidade, gente. Se você não tem condições de ter 2 filhos, como é que você vai ter 3, 5? Não pode. Eu fui mãe adolescente. Eu abdiquei de toda a minha juventude em prol de meus filhos. Porque eu tive um filho, a responsabilidade era minha. É claro que a responsabilidade também era do pai, mas muitas vezes ele não chegou junto. E eu ia fazer o quê? É meu filho. Eu resolvi ter o filho. Eu resolvi fazer o filho. Já que as informações estão aí para todos, né? Então a gente tem que se responsabilizar. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. E ter um filho num momento em que você não tem condição é uma falta de responsabilidade. Existem sim os casos que a pessoa infelizmente foi estuprada, né? Acontecem 1000 coisas que a gente não espera. Estoura um preservativo, acontece, mas não é na maioria das vezes. E nos postos de saúde existem sim preservativos para serem doados e existem também remédio para as mulheres. Então não tem desculpa. Se você não quer engravidar, se você não pode engravidar, você precisa se precaver. E se o homem não está fazendo a parte dele, pensa que vai ser no seu corpo a consequência. Vai ser no seu corpo a consequência, porque ele não vai sentir nada. Você vai. Você depois vai ter que dar de mamar, você que de repente vai precisar fazer uma cirurgia para, né, fazer o neném nascer, ou vai ter que passar por um parto normal, e ele vai continuar lá. E se você já é casado e você não tem condições de ter um filho agora, segura a onda. Se planeja bonitinho, acerta a sua vida, batalha um emprego melhor, sabe? Uma hora as coisas vão melhorar, uma hora as coisas vão se estabilizar mais e aí vai ser a hora de você ter um bebê. Não é a hora de você ter um bebê quando você não tem condições de sustentar o seu filho. Não é só dar comida. São 1000 coisas que você precisa fazer e ter para poder ter um bebê. É lógico que o fundamental é o amor que a gente tem pelo filho,
né? É o fundamental. Mas aquela história de um amor e uma cabana, quando você é mais velho, quando você já é adulto, você já é maduro, você percebe que essa história é uma furada. Por quê? Porque amor não enche barriga, gente. Amor não enche barriga. Você amar seu filho, beijar seu filho, acarinhar seu filho, não vai fazer ele parar de chorar porque a barriguinha dele tá vazia. Não vai fazer ele parar de tossir, de espirrar se ele tiver numa crise alérgica ou se ele tiver com uma gripe. Não vai fazer. Você precisa sim ter meios de resolver tudo isso. E só planejando a família que a gente consegue isso. E você percebe que você pode isso, você pode aquilo e você pode aquilo outro. Aquilo lá você já não pode. Você consegue se planejar para você fazer igual para os seus filhos. Entendeu? Então, eu bato muito nessa tecla que se você não pode ter um filho, se você não tem condições financeiras de ter um filho, não tenha. Adie essa situação. Se você for casado. Se você for solteiro, não tenha mesmo, porque você não vai ter segurança, você não vai ter nada, na verdade. Você só vai ter a responsabilidade de ficar com seu filho, mas você não vai ter mais nada. E é muito difícil, gente. É muito difícil. Se você for uma pessoa que já tem uma vida estabilizada e resolveu ter um filho solteira, ok, aí é com você. Eu não concordo, mas aí não tem nada a ver, cada um que sabe da sua vida. Mas se você não tem condições, nem pense nisso. Que isso nem passe pela sua cabeça. Porque não tem botão de desliga, gente. É pra sempre. É pra sempre. Nunca mais, você não vai ter nenhuma responsabilidade. Filho é pra sempre. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero deixar esse alerta aqui também para as mães, para as meninas novinhas e para as moças que acabaram de casar. Planejem seus filhos, planejem a sua família, planejem. E tudo será muito melhor para vocês. Ok? Um beijo. Até o próximo vídeo.